tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Mais um programa por você e é por você que nós estamos aqui todos os sábados há quase 20 anos, levando saúde, bem-estar, qualidade de vida. E olha só, quem é que não tem aquele estresse do trabalho, aquela canseira do dia a dia? Hoje, através do yoga, você vai aprender a fazer alguns exercícios que ajudam nesse relaxamento. Então, são exercícios para serem feitos depois do trabalho, ok? E olha só a receita de hoje, gente. Tudo de bom. O que vai sair hoje, Lu? É isso mesmo, Maíta. Hoje eu vou ensinar a fazer um requeijão cremoso, caseiro, sem aditivos químicos, sem substâncias alimentícias e ainda por cima, muito mais econômico. Já já eu venho com a receita. Requeijão cremoso e caseiro, tudo de bom, né? E hoje o nosso bate-papo é com o Dr. Gabriel Carapeba e nós vamos falar sobre a dependência de álcool e de drogas. No nosso quadro Doutor Responde, existe memória muscular? Mito ou verdade? Dr. Alex Saurin responde para todos nós. E nós também vamos tirar uma dúvida que é sobre implante de carga imediata. O que será isso? Estamos no ar, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu começo o programa com o Dr. Gabriel Carapeba, que é fisiatra e atende na psiquiatria. Boa tarde, Dr. Gabriel. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Nós vamos falar de um assunto que é um alerta para os pais, mas também acho que para as pessoas mais velhas, que é a questão da dependência do álcool e das drogas. Dr. Gabriel, essa dependência, todo mundo imagina que pode iniciar com a juventude, mas não é bem assim, não, né? Não, não é bem assim. A verdade é que o jovem ele pode ter aquela tendência por uma imaturidade pessoal e aí ter aquela vontade de se envolver em algum grupo específico de amigos, de tirar um pouco aquele medo, aquela sensação de medo, aquela insegurança. Isso significa mais que o jovem, o adolescente tímido tem essa... Seria mais a pessoa que tem uma timidez? Pode ter também. Para que vença essa timidez, buscando o uso dessas substâncias para se aproximar de determinado grupo. Uma autoafirmação, por exemplo. Uma autoafirmação. Por isso que muitos jovens entram nesse mundo, mas acontece também no meio de adultos e de idosos também. Isso que quer dizer, a pessoa passou por essa fase, né, já está mais ou menos estabilizado, com uma certa idade. Tem esse perigo? A pessoa pode entrar nesse mundo? Tem esse perigo. Porque você mesmo falou, né? O jovem. Então o jovem ele é um pouco tímido e aí ele tem um problema que ele não está conseguindo vencer, emocional dentro dele. E o que acontece no caso, às vezes, do adulto, às vezes do idoso? Uma crise ansiosa muito grande, uma depressão porque perdeu um familiar, ou porque os anos estão se passando e não consegue aceitar a sua idade. Tudo isso pode levar essa pessoa mais velha a também entrar no mundo das drogas. E quando que a gente pode classificar que é uma dependência já? Porque não no caso das drogas, mas no caso do álcool tem o uso social. Isso, tem o uso social. E aí as pessoas falam, quando você vai ler em livros, literatura, muitas pessoas escrevem em revista, tantas doses por dia. Eu prefiro falar de uma maneira mais popular para que as pessoas possam entender. Quando a substância, o álcool ou a droga, está ganhando de você no sentido de eu preciso utilizar essa substância para que eu me envolva nesse grupo específico, para aliviar essa dor, essa pressão que eu tenho sentido, ou porque eu não estou bem e eu quero melhorar o meu estado de humor, ela pode passar do uso social para uma dependência e essa dependência se tornar um uso abusivo. Doutor Gabriel, e você acha que existe uma diferença em relação à classe social e à dependência de álcool e drogas? Então, hoje em dia, eu acho que isso é um estigma muito grande que as classes sociais mais baixas levam perante as classes sociais média alta, né? Porque a classe social, ela costuma investir na droga que ela faz uso, como sendo uma cachaça, um corote, que são bebidas mais baratas. E a classe média alta,
gasta de acordo com aquilo que pode comprar. Então toma uma cerveja de melhor qualidade, toma um vinho, toma uma vodka, um whisky, mas de que maneira? Com a mesma frequência que um dependente por bebida alcoólica da classe mais baixa está gastando em outras bebidas mais baratas. Então, não importa o tipo de bebida, mas se ela está te causando transtornos, e os transtornos são dos mais variáveis, porque eles começam com aqueles problemas internos, pessoais. E, na verdade, o transtorno não é só para a pessoa, né? É para toda a família, para todo mundo que familiar. É familiar. É um problema familiar. Todo mundo vive esse problema. Infelizmente, vivemos vários casos de divórcio, de pai ou mãe que tem que sair de casa e que, infelizmente, vão parar na rua porque preferem sair de perto da convivência da família, porque também não querem se expor tanto na família. Sim. E os conflitos se tornaram graves. Doutor Gabriel, a pessoa que tem essa dependência com o álcool e que tem todos esses problemas e tudo mais, a gente vai falar já do tratamento, mas se for possível ser tratada, curada, ela não pode realmente nunca mais voltar a beber, nunca mais consegue voltar a beber socialmente? Existem algumas linhas divergentes na psiquiatria. Aqueles que falam que o consumo deve ser moderado em determinado grupo de colegas. Eu sou da linha de que eu acho que a partir do momento que você teve um tipo de problema com essa dependência e de que ela causa mal para você, você deve se manter abstêmio, longe de qualquer droga, de qualquer bebida. Porque você Por que arriscar, né? É arriscar. Por que vai arriscar? Por que vai arriscar, E né? é tão difícil você parar, é tão difícil você conseguir enxergar que você precisa de ajuda. Exatamente. Então eu acho que o ideal seria você manter-se distante mesmo. E qual é o tratamento para quem está nessa dependência? Olha, nós temos os tratamentos particulares e os tratamentos do SUS. No SUS, aqui em Presidente Prudente e também na região, nós temos o AME-AD, que é AME Álcool e Droga, aqui em Presidente Prudente, e temos também o CAPS Álcool e Droga. Funcionam muito bem, com profissionais psiquiatras que fazem o atendimento, além de toda uma equipe que trabalha lá. Serviço social, psicólogo, enfermeiro, dando aquele acolhimento para o paciente. E também os serviços particulares, também com psiquiatras em clínicas particulares, como hospitais aqui em Presidente Prudente, também de clínicas que você pode ter a sua internação. Olha, muito obrigada e gostei muito desse bate-papo, tenho certeza que foi de muita valia para quem está nos ouvindo. Eu que agradeço, um bom final de semana para todo mundo. Bom, e agora nós vamos para um breve intervalo e não sai daí não, porque no próximo bloco, aquela receita caseira, saudável, que é um requeijão cremoso. Eu volto já. Estamos de volta e agora sim nós vamos para o nosso quadro Comer Bem com Receitas Saudáveis. Já prepara aí papel e caneta para anotar o nosso requeijão Cremoso caseiro. Totalmente saudável, né, Lu? Com certeza. Comer bem. Comer bem. Oferecimento Supermercados Estrela, onde quem brilha é você. Então vamos lá, os ingredientes então? 1 litro de leite pasteurizado, ou seja, dê sempre preferência para o leite que fica na geladeira do supermercado, não leite de caixinha, aquele UHT, que tem uma vida longa, 6 meses, nem sei quantos meses de prateleira. Você tem que pegar aquele que tem 5 dias de prazo. Por quê, gente? Leite não é para durar tanto tempo assim, tá? Comida de verdade estraga. 2 colheres de sopa de caldo de limão, 50 gramas de manteiga, que pode ser sem sal, e aí você coloca o quanto de sal você quiser, ou a manteiga com sal, e aí nem precisa acrescentar o sal no seu requeijão. Só isso apenas. Então vamos lá. Vamos lá. Aqui nós vamos já acender o nosso fogãozinho. Coloca a nossa panelinha. Eu sempre sugiro aos pacientes dar preferência para panela de inox, cerâmica ou aço inoxidável, aço cirúrgico. Por quê? São panelas que não passam metais pesados para o alimento.
O principal, gente, é evitar a panela de alumínio. Bom, então eu coloquei o leitinho aqui. Vamos aguardar ele ferver. Ele vai ferver e aí nós vamos separar meia xícara de leite, desse leite depois de ferver. Bom, o leite ferveu, né, Lu? Isso. Aí, após a fervura do leite, eu tiro meia xícara de leite quente, que eu vou utilizar na hora de bater o requeijão. Eu vou acrescentar nesse leite aqui na panela 2 colheres de sopa de limão, que é isso que vai fazer o leite coalhar. E aí, eu vou mexer bem. Logo depois que coloca o limão, já mexe. Já mexo. Isso, já vou mexer para formar os gruminhos. Aí, nós já vamos vir pro... Deixa aqui um pouquinho, descansando. E aí nós vamos vir pro processo da peneira. Eu coloco assim 2 peneiras para não deixar sair. Tem gente que usa aquele paninho de voal. Sim. Aí fica a gosto do freguês. Eu não gosto muito de pano em cozinha, então eu prefiro a peneira de inox, tá? Agora nós vamos passar pela peneira. Olha lá, olha os gruminhos. Esse aqui que vai ser o nosso requeijão. Aí a gente dá uma raspadinha aqui no fundo da panela. Tirar tudo. Então aqui já peneiramos. Deixa eu colocar pra cá. Vamos tirar o soro. Whey protein caseiro. Vamos pegar um liquidificador. No liquidificador, nós vamos colocar aquele meio copo de leite que a gente havia separado. Vamos colocar as 2 colheres de sopa de manteiga. Eu vou colocar uma pitadinha de sal. E nós vamos colocar o nosso coalho. Olha lá, ele já virou um queijinho. Olha aí, saindo o nosso requeijão cremoso caseiro. Sim. Sem aditivos, sem substâncias químicas. Agora, pronto. Só bater. Uma batidinha. Misturou. Rapidinho, pá. Tem receita que fala para bater 3, 15 minutos. Sim, aqui não é o caso. Ele já tá numa consistência bacana. Depois de 2 horas que você deixar na geladeira, então, meu Brasil. Gente, olha só. Gente, olha só o nosso requeijão caseiro. A Lu colocou aqui, combinando com ela, né? Ai, sim. Tem laranja, já prontinho para servir. Mostra a consistência dele. Pega com a espátula. Ó. Ai, gente, eu sempre fico, ó. Olha isso. Uhum. Perfeitinho. Espera lá. Pronto. Tem que estar gostoso, né? Exato. Não adianta estar cremoso, isso, aquilo, outro. Tem que estar saboroso. Gostoso, né? Você poder fazer. É muito prazeroso. Os pacientes falam isso porque essa autonomia gera empoderamento. Esse requeijão tá mais gostoso do que o requeijão comprado. É muito bom. Simples assim. Ó, volte mais vezes, hein? Pode deixar. Essas receitas deliciosas. Bom, agora no nosso quadro Corpo em Movimento, olha só, a gente acabou de se alimentar de uma forma saudável, mas o trabalho também deixa a pessoa sobrecarregada. Então hoje, através do yoga, você vai aprender alguns exercícios, algumas posições para um relaxamento para você fazer depois do trabalho. Vamos ver? Corpo em Movimento. Oferecimento
Centro de Especialidades Higienópolis, uma clínica médica completa em Presidente Prudente. Terroir Beauty, a beleza em sua essência. Clínica Sampo, odontologia estética. Olá, Maíta. Olá a todos que estão nos assistindo. Hoje eu vim trazer algumas posturas de yoga para te ajudar a relaxar depois do trabalho. Sabe quando você fica muito tempo em pé, muito tempo sentado e começa a dar dor nas costas? Ou você demora para se desligar, desligar a mente e chegar em casa e conseguir se desconectar dos seus afazeres do trabalho? Essas posturas podem te ajudar. Vem comigo. Aqui nós vamos posicionar as nossas mãos na altura dos ombros. Espalha bem os dedos das mãos. Pesa os cotovelos para baixo. Nós vamos caminhando com os pés para trás, estendendo os braços. Os pés vão ficar afastados na largura do quadril. Eu vou empurrar a parede e as orelhas vão permanecer na altura dos ombros. Empurra, estende os cotovelos, abre bem a parte de trás dos joelhos e permanece de 5 a 8 respirações. Agora nós vamos espreguiçar para induzir o nosso corpo ao relaxamento. Então cresce esses braços, boceja, suspira, espreguiça para as laterais, espreguiça lá para o outro lado. As mãos vão nos joelhos, eu vou inspirar, afunda as costas, olha lá para cima. Expiro e arredondo, olhando lá para o umbigo. Inspiro, afundo. Expiro, arredondo. E por último, uma torção. Inspiro, cresço. Expiro e torce. Inspiro, cresço. Expiro e torce. Nessa próxima, já deitado com as costas no chão, você vem abraçando os seus joelhos, balançando de um lado para o outro para massagear bem as costas, ajudar a soltar essas tensões acumuladas nas costas. Balança os dois joelhos para as laterais, desenhando um círculo com os joelhos. 3 voltas para cada lado. E por último, nós vamos estender as pernas. Vou fazer um travesseirinho aqui com as minhas mãos. Vou posicionar o pé direito ali na coxa esquerda e torcer, vou levar o joelho direito lá para o lado esquerdo, segurando o cotovelo e ombro no chão. Respira criando espaço. Deixa a sua respiração massagear suas costas. Espero que essas posturas te ajudem a relaxar nesse final de semana e todo dia depois do seu trabalho. Muito obrigada, Maíta, mais uma vez pelo convite. Fico à disposição. Namastê! Obrigada, Karen. Já vou começar aqui para relaxar, ok? Nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí não, porque nós ainda temos o quadro Doutor Responde. Estamos de volta e agora no quadro Doutor Responde, o Dr. Alex Saurin vai falar sobre memória muscular e o Dr. Eduardo sobre implante de carga imediata. O que será isso? O doutor responde. Doutor Responde. Oferecimento: Instituto de Radiologia Presidente Prudente. Visare Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare.
Há 6 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Spear, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só a pergunta, memória muscular existe? Mito ou verdade? Então, doutor Alex, boa tarde. Boa tarde, Maíta. Sim, é verdade. O músculo tem memória muscular. Toda vez que nós praticamos atividade física, a célula muscular, que é o miócito, ele se acumula de proteína, aumentando de tamanho. Esse processo é chamado de hipertrofia muscular. Quando o indivíduo se torna sedentário e deixa de praticar atividade física, essa célula muscular entra em repouso, porém o núcleo dela somente está inativo. Quando, num futuro, se retorna à atividade física, essa célula volta mais rapidamente a acumular proteína e aumentar de tamanho. Esse processo é chamado de memória muscular. Os indivíduos que iniciaram atividade física na adolescência têm uma memória muscular maior do que indivíduos que iniciaram atividade física na idade adulta. Porém, nunca é tarde para se iniciar uma atividade física. Obrigada pela participação, doutor Alex. E a outra pergunta, o que é implante de carga imediata? Qual a diferença deste implante para o convencional? Boa tarde, doutor Eduardo. Olá, Maíta. Os implantes dentários ou implantes ósseo-integrados, eles podem ser usados para a colocação de uma prótese imediata. É o que chamamos de carregamento imediato. Entretanto, o implante em si, ele não apresenta uma mudança muito grande entre as diferentes marcas. Claro que há marcas que oferecem superfícies de implante que favorecem o processo de ósseo-integração. Devido a isso, é possível fazer uma prótese mais rapidamente. Entretanto, essa prótese ela é uma prótese de característica provisória. Nunca será uma prótese definitiva. Cumprido o período de ósseo-integração, que varia de paciente para paciente, bem como de implante para implante e principalmente entre maxila e mandíbula, usualmente 6 meses para maxila, 3 meses para mandíbula, uma prótese definitiva deverá ser confeccionada sobre este implante que em tempos atrás foi colocado num paciente. Por sua vez, a possibilidade de fato colocar uma prótese provisória sobre um implante recém-instalado, ela reside muito mais em cima das características do paciente. O paciente precisa ter osso, o implante precisa ser estável, precisa ficar estável no momento da cirurgia, para que de fato uma prótese provisória possa ser colocada imediatamente ou no máximo em até 3 dias. Espero ter contribuído com a dúvida do telespectador. Boa tarde a todos. Obrigada pela participação. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais e eu espero por você aqui na tela do SBT. Acesse o nosso portal, veja todas as nossas receitas, entrevistas, atividades físicas, tudo isso para que você viva mais e melhor. Tenha um bom final de semana. Um beijo. Tchau, tchau.